Eu não acredito que você tem mais de 10 anos e ainda tem seletividade alimentar. Eu escutei essa frase num vídeo que eu assisti esses dias e era um vídeo interessante até, mas num momento do vídeo tinha essa fala, usada em tom de humor, de uma forma que culpabilizava as pessoas adultas que têm seletividade alimentar. E daí eu vi nos comentários algumas pessoas apontando isso, viu? Problemática essa fala, porque a seletividade alimentar é uma coisa muito complexa, que não envolve somente questão de comportamento, principalmente em pessoas autistas. Envolve questões de alterações sensoriais, ou seja, a forma de perceber aquela comida, e questões também de rigidez cognitiva própria do autismo. Mas isso não é desculpa, porque hoje nós temos terapia ocupacional, nutricionista especializado nisso, etc, etc. Novamente, culpabilizando as pessoas com seletividade alimentar por não comerem certos alimentos. No vídeo, o alimento em questão era brócolis. E eu, como adulto com seletividade alimentar, que não como quase nada, fiquei triste com o vídeo. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, não vou nem falar no vídeo, justamente para não expor as pessoas envolvidas. Até porque a ideia não é atacar essas pessoas, a ideia é explicar a complexidade da seletividade alimentar e o porquê que esse tipo de discurso que culpabiliza as pessoas que sofrem com isso. Primeiro que seletividade alimentar não é algo exclusivo de pessoas autistas. Eu tô falando aqui de pessoas autistas principalmente porque eu sou uma pessoa autista com seletividade alimentar. Então é claro que a seletividade alimentar vai ter outras origens, outras questões para pessoas que não são autistas. Mas para pessoas autistas, a seletividade alimentar envolve principalmente questões do processamento sensorial e de rigidez cognitiva. Não é uma questão comportamental. O corpo fisicamente se recusa a comer aquela comida. Eu sempre gosto de trazer como exemplo assim, imagine você que não tem seletividade alimentar, te forçam a comer um punhado de terra. Como você vai se sentir? Você vai passar mal, você vai se enjoar, ou aqui vai fechar naturalmente, você vai ter ânsia, é capaz até de você chorar se estiverem te obrigando a comer terra. Pro autista com seletividade alimentar, muitas vezes essa sensação de que você está sendo forçado a comer algo que não é comestível, acontece com comidas que são comestíveis. Então, às vezes, você força um autista a comer um pedaço de alguma coisa que ele não está acostumado a comer ali, vai fechar a garganta, ele vai chorar, ele vai ter crises, porque autistas têm crises, vai se desregular todo e vai criar traumas naquela pessoa. E boa parte das terapias que ajudam na seletividade alimentar, pelo menos as boas terapias que ajudam na seletividade alimentar de pessoas autistas, não envolvem obrigar o autista a comer aquilo que o corpo dele não suporta, porque o corpo dele entende aquilo como algo não comestível. Envolve, dentro das limitações daquela pessoa, tornar aquilo o mais saudável possível. E o que não for possível, suplementa. Mas dentro das limitações. Por exemplo, eu não era diagnosticado com autismo quando era criança. Mas eu também não comia quase nada. Eu só comia massa, basicamente. Então, o que minha mãe fazia às vezes pra mim? Ela fazia massa de panqueca e no meio misturava espinafre. Não me forçava a comer o espinafre puro. Ela tentava adaptar de acordo com aquela receita. Porque se eu fosse comer espinafre puro, não só o gosto dele, mas a textura, o cheiro e tudo mais fariam com que o meu corpo recusasse aquilo de uma maneira traumatizante. Hoje em dia, eu tenho 33 anos, eu consigo comer mais ou menos saudável. Mas às vezes a minha seletividade alimentar piora, às vezes melhora, às vezes muda. E eu tenho que estar sempre adaptando e sempre estar achando novas formas de me alimentar saudável. Mas sem me forçar a comer aquilo que meu corpo rejeita, certo? Então, você culpar uma pessoa... Ah, não acredito que você tem 30 anos e não come brócolis. Você falar isso para uma pessoa com seletividade alimentar não vai resolver nada e só vai aumentar os traumas. Outra coisa, existem nutricionistas, existe terapia ocupacional que são muito boas mesmo para pessoas com seletividade alimentar e que não trabalham com a culpabilização e com forçar e enfiar comida à goela na criança ou no adulto. Mas... não são acessíveis para todo mundo. Infelizmente, não é acessível para todo mundo. E aí? Você vai culpar o adulto porque ele não foi atrás de terapia ocupacional ou nutricionista, sendo que isso não é acessível para todo mundo, não é acessível financeiramente e às vezes nem por causa da rotina da pessoa, porque você imagina uma pessoa adulta que tem seletividade alimentar, que tem que trabalhar, cuidar da casa e tudo mais, não ganha um salário muito bom, porque essa é a realidade da maioria das pessoas. Você acha que se ela não tivesse oportunidade, ela não ia procurar todos os terapeutas do mundo? Claro que sim. As pessoas costumam, inclusive, falar muito que pessoas pobres
não têm seletividade alimentar porque comem o que tem na mesa, mas isso não é verdade. Acontece que pessoas pobres com seletividade alimentar acabam tendo uma alimentação muito mais restrita ainda, porque normalmente as pessoas com seletividade alimentar buscam comidas mais simples possíveis, de preferência que não tenham muito gosto, porque comer acaba se tornando uma tarefa muito difícil. Então vão pro que é mais barato, mas que não tem tanto nutrientes se comido puro, por exemplo, massas, macarrão, por exemplo, que é super barato. Mas comer só macarrão, é claro que você vai ter diversos problemas de saúde. Então a questão da seletividade alimentar é muito mais grave para pessoas de classes sociais mais pobres. E é por isso que é sempre importante a gente, quando a gente fala desses assuntos, a gente tomar cuidado para não culpabilizar os outros e para não esquecer da complexidade desses temas, que são muito maiores do que apenas eu não gosto de comer brócolis, e que envolvem questões sensoriais, questões neurológicas e questões sociais também, como falta de acessibilidade a terapias e profissionais competentes. E era isso que eu queria falar do meu vídeo.